Eu quero chamar a Bianca para estar aqui perto de mim. A Bianca é a nossa... Não vou falar que ela é a nossa caçulinha, porque tem a Maia lá no colo do irmão Liseu, que tem 2 aninhos, né? Não tem 2 anos ainda, a Maia tem? Quase 3? Então, ela é a caçulinha, que faz parte... Porque assim, irmãos, nós trabalhamos... o Senhor levantou a gente para incentivar mulheres a se relacionar com o Senhor e relacionar com outras pessoas. Porque qual que é o mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E amar o próximo, né? Também. E então, o amor, o mesmo amor ao Senhor, nós precisamos também ter o amor pelo próximo. É impossível a gente amar a Deus e não amar o próximo. E como que a gente demonstra amor pelo próximo? Na convivência, né? Então, a gente ensina desde o começo. A gente até tentou separar por idade, sabe? Só que como a gente fala sobre adoração, sobre a importância da oração, sobre a importância de ler a palavra, né? Então, não dá para limitar só em mulheres adultas. Porque uma menina que nem essa daqui, ela pode na escola dela, de repente, ganhar amiguinha para Jesus, né? A Maia ainda é pequenininha para isso, mas vai chegar o momento da Maia. Por isso que a gente não abre mão que a Maia esteja com a gente, né? Então, não há idade, né, para a gente se relacionar com o Senhor e se relacionar bem com as pessoas, né? Então, esse é o propósito de Mulheres do Secreto. Relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo, né? E neste momento, eu quero dar bem-vindos, né, a todas as pessoas que estão aqui junto com a Bianca. A Bianca está aqui, né, Bianca? Representando as mulheres, porque eu não vou chamar todas aqui. Então, a Bianca está representando todas. E eu quero dar bem-vindo mesmo a vocês, agradecer mais uma vez ao Senhor por vocês estarem aqui, que o Senhor venha recompensar cada um, e que vocês não saiam da mesma forma que entrou, mas que a palavra do Senhor venha falar ao coração de vocês, e que alguma coisa de bom vocês levem daqui, tá? Que não seja simplesmente uma visita, mas que seja algo assim, mesmo que o Senhor venha falar muito forte no coração de cada um de vocês, tá? E agora eu quero chamar uma pessoa muito especial aqui, que é a Camila, que é a nossa preletora desta noite, né? Uma mulher maravilhosa, gente. Pensa numa mulher maravilhosa. Deixa eu dar um abraço nela. Muito bom conhecer essa mulher. Eu falei com ela acho que umas 2 vezes. Quem lembra que a Elaine esteve aqui no nosso aniversário de 1 ano? Lembra que a Elaine chegou até meio atrasada e eu falei, Elaine, é para você ir. E aí ela veio. E eu falei, eu não sei por que era para você estar aqui. Mas o dia que a Elaine me apresentou a Camila, eu falei, se a Elaine não tiver mais nenhum envolvimento com a gente, o fato de ela ter apresentado a Camila para mim, eu creio que o Senhor já cumpriu um propósito. Porque no momento que eu fui lá, né, na reunião, que a Elaine me convidou para ir, e a gente foi orar junto, e quando eu saí de casa, eu falei assim, Senhor, eu quero que o Senhor fale algo comigo, mas eu quero que seja algo direto. E eu comentei com a Elaine, não, mas lá acho que não é de reteté. e a hora que a Camila foi orar para mim, nossa, ela deu uma palavra maravilhosa para mim, que eu não sei nem se ela lembra. Mas ela estava orando, e no meio da oração, ela parou e falou para mim assim, você tem dúvida do amor de Deus? Aí eu fiz assim, não. Aí ela me abraçou, ele te ama muito. E ela me abraçou, aquele abraço que eu senti que não era ela que estava abraçando, mas que era Deus mesmo que estava abraçando e dando a resposta do que eu tinha pedido, sabe? Então eu creio, viu, que não foi nada por acaso, né? Que Deus tem um propósito em tudo. E o propósito, Camila, não era chamar mulheres de fora para ministrar aqui, sabe, nesses trabalhos, porque nós, graças a Deus, Deus tem levantado algumas mulheres do secreto trazendo a palavra. Mas eu falei, Senhor, é isso. Aí eu não tinha o telefone dela e não quis pedir para a Elaine, eu mandei mensagem para ela no Instagram. Eu falei, se ela responder é porque é de Deus. Rapidinho. E ela é uma mulher muito ocupada, viu? E deu certinho. E agora eu quero que a Bianca faça a oração por você, viu? Para estar apresentando, né, Bianca? Então, tá bom, pode orar. Vem aqui do meu lado.
Senhor, obrigado por esse domingo, Senhor, que graças a você todo mundo está aqui, Deus, com saúde, Deus, e com a vida, Deus, que o Senhor deu para eles. Que, Senhor, que hoje vai ser um culto muito abençoado, igual todos os dias, Senhor. Que, Senhor, que você esteja protegendo a sua mão, Deus, em todo mundo. Na Camille, Deus, que está vindo pregar hoje, Deus, Sim, meu Deus. que você dá alimento, Deus, sabedoria para ela, Deus, pregar. Que ela prega o que o Espírito Santo dá a Deus. E que ela ora com muito amor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Ela traz reflexões na reunião, viu? Ela já é uma das que a gente coloca para trazer reflexões nas reuniões, né? E enquanto a Joyce vai subir com as crianças, né? Hã? As crianças vão lá com a Joyce, a Yasmin está lá também. E vamos só orar pelas crianças, tá? E daí eu já passo para você, tá? Vamos abençoar todos eles, né? Pai, nós apresentamos diante do Senhor a vida de cada criança que estará subindo, ó Deus. O Senhor é um Deus tremendo e maravilhoso e sabemos, ó Pai, que o Senhor ama o coração das crianças porque é um coração puro. Eles não ficam escolhendo técnicas, né, para fazer as coisas ou a perfeição, mas eles querem realmente agradar o Senhor. Eles são sinceros nisso. E nós louvamos ao Senhor pela vida deles. Então, Pai, que neste momento lá em cima não seja só um momento de distração para que eles não façam barulho, mas que eles sejam ministrados mesmo e que eles possam sair, ó Pai, com o coração regozijando da Tua presença lá de cima, em nome de Jesus. Amém. Que honra! Olha, não era para mulheres de fora, né? Que honra estar aqui. Muito obrigada pelo seu convite. Eu vou me apresentar melhor para vocês. Meu nome é Camila. Esse ano eu faço 20 anos de casada com aquele cabeludo ali, ó. Eu tenho 2 filhos, a Isabela, acho que a Isabela já subiu. E o Gabriel, que está ali, veio direto do aniversário, né, filho? E também eu vim com o meu sobrinho, que é um filho para mim, e a Carol. E eu queria agradecer primeiro a Silvia, que bons olhos você tem para me olhar. Diz que quando a gente olha as coisas, né, a palavra de Deus fala que quando nós olhamos as coisas com bons olhos, né? Então, obrigada. Um pouquinho, muito menos do que ela falou. Eu sigo na dependência do Senhor, mas sou uma mulher como todas as outras que estão aqui, dependente da graça de Deus e cheia de defeitos, né? Buscando sempre me aperfeiçoar no Senhor. E eu gostaria de falar para vocês, antes de tudo, honrar o meu marido que está aqui, que ele é mais tímido, mas eu glorifico a Deus porque Ele me dá todas as ferramentas necessárias para que eu possa exercer o que Deus tem para mim. Então, muito obrigada, meu amor. Muito obrigada, que eu sou grata a Deus porque você reflete o Cristo na minha vida. Quando eu vou aprender o que é, né, o que o Senhor eu aprendo através da vida dele. Ele realmente revela o Cristo para a minha vida. E vamos lá, né? Boa noite, muito obrigada por vocês. Glória a Deus por esse ministério Mulheres no Secreto. Quando a Silvia me procurou, ela falou assim: Camila, e aí, como que você faz? Geralmente as pessoas, né, vêm para pregar e pede uma oferta, uma contribuição. E eu falei: meu Deus, Senhor, misericórdia, não, nunca. Muito obrigada pelo convite, mas eu me arrependi de ter falado que não tem contribuição e oferta, me arrependi. Agora eu vou pedir, eu quero estar presente, eu quero que vocês sempre orem por mim nas Mulheres no Secreto. Eu quero que vocês orem por mim, porque olha que coisa maravilhosa é ser mulher no secreto, dobrar o joelho e buscar, né, aquele que nos chamou e aquele que realmente nos ouve e o que pode realmente fazer por mim. Então,
Combinadas, não é mesmo? Fechado. Muito obrigada. E vamos começar porque hoje não vai ser uma noite ordinária. Hoje é um dia de uma noite extraordinária. Extraordinária. Vamos lá? Vamos glorificar o Senhor com as nossas palmas. Dê uma salva de palmas para o Senhor, porque Ele é bom. A sua bondade dura para sempre. A misericórdia do Senhor se renova toda manhã. E hoje eu queria perguntar se tem alguém que é adotado aqui. Tem alguém que é adotado aqui? Não tem ninguém? Então, vamos falar. Eu estava pensando qual que vai ser o título da minha pregação. Eu tenho muita dificuldade de colocar um título. Nunca eu sei que título colocar. Mas, toda vez que eu estava pensando, e vinha, nem tudo que parece é. Nem tudo que parece é. Então, vamos lá. Nem tudo que parece é. E eu queria perguntar para vocês, e começar com nem tudo que parece é. Todo mundo é filho de Deus? Eita, meu Deus do céu. Vamos começar de novo. Nem tudo que parece é. Na palavra de Deus, olha só que coisa linda, eu vou falar para vocês. Em João 1,12, se vocês estiverem com a Bíblia de vocês, vamos colocar, porque nem tudo que parece é. Em João 1,12 fala assim, olha só. Desculpa, João 3,16, depois é o João. João 3,16 fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Se vocês estão com a Bíblia ou se vocês estão anotando, coloca aí. Unigênito. Coloca, escreve, dá um risco embaixo. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, eu falei para vocês circularem esses unigênito. O que significa unigênito? É filho único. Eu falo que o meu filho reinou por uns 8 anos. Ele era filho único. Ele era o unigênito. Mas o Senhor amou o mundo de uma tal maneira que deu esse filho unigênito. E aí, olha só o que esse filho unigênito se tornou depois da cruz. Porque quando Deus deu o seu filho, que maneira que ele deu? Ele deu na cruz, não é mesmo? Então, olha em Romanos 8:29 o que fala. Porque aos que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Jesus, ele era o unigênito, né? O filho único. Mas depois da cruz, ele se tornou o filho primogênito, o primeiro de todos. Então, através da cruz, olha só, toda criatura, nem tudo que parece é. Toda criatura se torna filho de Deus. Então, muitas pessoas, muitos seres humanos, eles foram criados por Deus. A minha sogra tem o costume de falar, ô criatura. Quando ela me chama de criatura, minha sobrancelha até treme. Eu fecho minha boca, mas eu falo, eu não sou criatura, eu sou filha. Eu não sou criatura, eu sou filha. Meu marido está aqui, eu só posso fazer esse comentário da minha sogra. Né? Glórias a Deus, ela é uma bênção, né, amor? Mas, então, todos os seres humanos, eles foram criados por Deus. Eles são criaturas. Mas aqueles que acreditam na cruz, aqueles que entenderam o sacrifício do Senhor na cruz, eles deixam de ser criaturas e se tornam o quê? Filhos de Deus. Então, nem tudo que parece é. A gente escuta que todo mundo é filho de Deus. Não. Todos são criados por Deus. Mas somente os que escolheram a cruz e creem na cruz, eles se tornam filhos de Deus. Tem muito filho de Deus aqui?
Ai, meu Deus, que coisa maravilhosa. E como que é esse negócio de filho de Deus? Aqui eu comecei perguntando se tinha alguém adotado e ninguém respondeu, né? Foi proposital. Por quê? Olha só que coisa linda, olha só. João 1,12 fala: mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Está vendo? Deixamos de ser criatura e nos tornamos filhos de Deus. E aí, o Romanos 8 continua e fala que nós fomos adotados. Nós nos tornamos filhos por espírito de adoção. Então eu vou fazer a pergunta de novo. Tem alguém que foi adotado aqui? Todo mundo é adotado. Nós fomos os que viemos depois de Jesus. E nós entramos numa nova família. E eu gostaria de falar para vocês sobre o pai de vocês. E eu nem quero que você pense no pai de vocês. Porque se ele foi bom ou se ele foi ruim, e o meu pai foi um pai excelente. Mas, ainda assim, o meu pai, ele não se compara ao Pai Celestial. E se você teve um pai ruim, o seu pai ruim também não se compara ao Pai Celestial. O nosso Pai Celestial, ele é grande, maravilhoso. Ele nos ama e nos amou de uma tal maneira que deu o Filho único. Naquele momento, Jesus, ele era o Filho único. Ele deu tudo aquilo que ele tinha. Por quê? Porque o Senhor nos amou de uma tal maneira e ele deu o seu Filho único. Que coisa maravilhosa. Como nós somos amadas por esse Deus, né? E eu nem sabia disso. Às vezes a gente faz a oração para ela, né, com a Silvia, e ela falou assim: "Ai, que Deus te ama", né? Eu perguntei isso para você. Ai, meu Deus. Então, se nós temos dúvida do amor de Deus, é porque talvez a gente esteja comparando o nosso alguma imagem de pai que a gente tem aqui terreno ao nosso Pai Celestial. Eu não sei como foi seu pai, e nem você precisa fazer uma imagem do que é o seu pai agora. Eu quero que você pense no seu Pai Celestial. Ele te amou de uma tal maneira, olha que coisa linda, de uma tal maneira que aquele Filho único, ele deu, porque ele sabia que ele teria, por espírito de adoção, cada um de nós. Ai, que maravilhoso, não é? E hoje é dia de pedidos extraordinários, porque é uma noite extraordinária. Não foi assim que eu comecei? Hoje é um dia de pedidos extraordinários para uma noite extraordinária. Nós vamos ver uma mulher da Bíblia. Uma mulher que ela sabia e conhecia o pai que ela tinha, que não era um pai ordinário, ele é um pai extraordinário. Vamos lá, quem já ouviu falar de uma mulher na Bíblia que chama Axa? Axa. Ela está lá em Juízes 1:12 e 15. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia também. Ai, nem agradeci minha amiga, minhas amigas da Corônia, meus amigos japoneses e a Geisa. Muito obrigada que vocês vieram aqui. É uma alegria vocês estarem aqui. E vamos ver essa mulher maravilhosa que vai nos ensinar muito nessa noite a entender que nós temos um pai extraordinário. E filhos de pais extraordinários devem ser filhos extraordinários. Porque filhos extraordinários fazem pedidos extraordinários, não é mesmo? Vamos ver, porque hoje vai ser um dia de pedidos extraordinários. E se nós temos ainda a dúvida que nós somos filhos adotivos do Senhor, vamos receber. Ai, vocês não sabem. A gente vai receber até uma
certidão de adoção essa noite. Vai ter certidão de adoção, porque essa noite vai ficar marcada nos nossos corações. Amém? Vamos lá. Juízes 1, do 12 ao 15. Diz assim: disse Calebe: a quem atacar Quiriate-Sefer e a tomar, darei a minha filha Axa por mulher. Otiniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Calebe, a tomou, e Calebe deu-lhe a sua filha Axa por mulher. Quando Axa veio a Otiniel, este a persuadiu a pedir um campo a seu pai. E ela, quando se apeou do jumento, Calebe lhe perguntou: o que você quer? E ela respondeu: dá-me um presente. Como você me deu terra seca, dê-me também fontes de águas. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Eu vou ler depois que eu li. Eu vou fazer uma oração depois que eu li essa palavra. Se vocês quiserem abaixar a cabeça um pouquinho. Senhor Deus, obrigada, Pai, por essa palavra maravilhosa. Que o Senhor realmente, Pai, possa usar minha boca, apesar de tudo que eu sou, apesar de todas as minhas imperfeições, o Senhor permanece fiel. Mesmo quando eu sou infiel, mesmo quando eu não sou, Senhor, o que o Senhor espera. Glórias te dou, Pai. Usa minha boca, apesar de mim. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, eu vou explicar para vocês essa história. Tinha um homem, né, Calebe, e tinha uma cidade do lado que precisava ser conquistada. Essa era a parte que eles estavam dividindo as terras, né? A terra prometida, lembra? Josué e Calebe. E aí, ele falou assim, olha, quem conquistar aquela cidade do lado ali, aquela parte da terra, eu vou dar a minha filha para casar. Otiniel, né, foi lá, conquistou e casou. E aí, a Axa, ele casou com a Axa, e aí eu acho que era o dote, né? Ela receberia uma terra do pai, e quando ela recebeu aquela terra, e lá em Josué, em Juízes, gente, eu acho, deixa eu levar, que essa mesma história tá deixa eu ver aqui, em Juízes 1, do 11 ao 15, essa mesma história está lá e fala que ela recebeu a terra do Negueb. Quando ela chegou, acho que chegou, né, para reconhecer a terra, ela viu que era a terra de Negueb. O que é essa terra de Negueb? Era um lugar desértico. E a gente sabe que aquela região, ela já não chove, né? E quando ela chegou lá, além de ser deserto, não tinha fonte de água. Além de ser deserto, não tinha nem fonte, não passava nenhum rio, não tinha nenhuma fonte de água ali. E ela falou para o marido dela, oh, vai lá falar para o meu pai que ele me deu uma terra seca. E aí ele falou assim, é melhor você ir, né? E ela subiu no jumento, olha só, e saiu correndo buscar, ver o pai dela. E quando ela chegou perto do pai dela, ela pulou do cavalo. E antes mesmo dela falar, o pai dela perguntou: o que você quer? Intimidade com o pai. Ai, 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 intimidade com o pai. Eu já sei quando meu filho vem com aquela cara de pidoncho, né? O que você quer, Gabriel? O que você está querendo, não é mesmo? Intimidade. Intimidade com o pai. Mulheres no secreto, elas brota na mulher a vontade de estar cada vez mais à busca do Senhor. E Salmo fala que o Senhor tem um mistério de se esconder, porque quanto mais a gente quer buscar o Senhor, mais profundo a gente vai e Ele mais se esconde, né? É maravilhoso o que o Senhor proporciona para aquele que busca intimidade. E isso, a nossa Axa fez o quê? Ela pulou do cavalo, o pai dela olhou para ela e falou: o que você quer? E isso me lembra Lucas 15, não é mesmo? Lucas 15, quando fala
do filho pródigo. O filho pródigo, ele estava voltando para casa e ele mostra ali, a gente sempre foca no filho, mas se a gente focar no pai, a gente vê uma característica de Deus. O que é a característica de Deus? Ele sempre está à nossa espera. Ele sempre está ali esperando o filho, né? E o filho estava voltando e Deus já estava ali no caminho. E é a mesma coisa que a gente vê a característica de Deus. De um Deus amoroso e um Deus que é pai. Do Deus que é o meu pai e o pai de cada um de nós. Ele sempre está nos esperando, não é? Ele sempre, porque ele é extraordinário. Ele não é ordinário como o meu pai, como o nosso pai terreno. Ordinário é o quê? É aquilo que todo mundo é igual. Ordinário é o mesmo, é estar na média, né? Tem pai que é muito bom, tem pai que é mais ou menos, tem pai que não é nada, mas na média, todo pai é ordinário. Mas o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, ele é um Pai extraordinário. E nesse característica extraordinária é que ele sempre está à nossa espera, né? Ele sempre está à nossa espera. E Axa, ela tinha um problema. Ela chegou no deserto, recém-casada, ela viu, não vai dar bom. Não vai dar bom. Essa terra é seca. Tudo que plantar aqui não vai dar certo. Eu vou pedir um pedido extraordinário para um pai extraordinário, não é mesmo? E ela, o que ela fez? Ela saiu da casa dela e se movimentou. Primeira lição de Axa: não se acostume com o deserto, não se acostume com a terra seca. Nós temos um Pai extraordinário. Nós precisamos elevar o nosso nível de consciência e entender que o nosso Pai é extraordinário, amém? Então saia de casa, saia à busca do que? Intimidade. Tenha a sede de uma mulher que está no secreto. Dobre o seu joelho e vai atrás. Olha só. E chegando na frente do pai dela, né? Pai extraordinário. Buscam filhos extraordinários. Ai, ai, ai. Ela pulou do cavalo. Ela apeou do cavalo e se jogou na frente do pai dela. Ela falou assim, eita, Axa quer alguma coisa. Você já se acostumou a ponto de não pedir mais? Você já se acostumou a ponto de não pedir mais? Isso é para mim, gente. Vou falar para você um pouquinho de mim. Quando meu filho tinha 2 anos, eu descobri que eu tinha um problema hormonal, um adenoma hipofisário, que nada mais é que um tumor no centro do cérebro, numa glândula que chama hipófise. E eu, semanalmente, preciso tomar um bloqueador de hormônio. E quando, hoje à tarde, eu ia trazer uma outra palavra, e eu comecei a estudar sobre Axa de novo, e aí ela faz um pedido extraordinário, porque ela entendeu que a terra seca não é para uma filha de um pai extraordinário. A gente se acostuma a tomar remédio, a gente se acostuma à terra seca, a gente se acostuma com aquilo lá, e eu estou no costume. Um dia a minha mãe estava em casa, eu fui tomar meu remédio, ela falou assim, que mulher de Deus que você é. Eu falei, mãe, que é isso? Ela, que mulher de Deus que você é? Eu nunca tomei E minha mãe ainda, ela não se dobrou totalmente ao Senhor. Eu nunca tomei um remédio sem pedir para Deus trazer minha cura. Ai, 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 é isso! Filha extraordinária precisa ter postura de filha extraordinária que tem um pai extraordinário. Qual que está sendo a nossa postura? A gente acostuma a viver com a barriga, empurrando a vida com a barriga. Nós, filhas extraordinárias de um pai extraordinário, nós precisamos ter posturas
extraordinárias. Você vai tomar o remédio, não é para deixar eu tomar o remédio, mas quando eu tomar o remédio, eu tenho que falar: Senhor, em nome de Jesus, eu preciso tomar esse remédio, mas que o Senhor traga a minha cura, que eu seja liberto desse remédio em nome de Jesus. É não se acostumar com o deserto. Qual que é o deserto da sua vida hoje? É espiritual? É emocional? É físico? É financeiro? É familiar? Qual é o seu deserto hoje? Não importa, nós temos um Pai extraordinário. Por favor, nós precisamos ter posturas extraordinárias, posturas de oração, posturas conscientes e intencionais. Essa palavra. Posturas conscientes e intencionais de que nós temos um Pai extraordinário e que pegar o cavalo e sair correndo é o nosso joelho no chão, é a nossa oração, é a nossa leitura da palavra, é o que a gente precisa fazer na segunda-feira, ao invés de pegar a nossa agenda e falar o que vai ter essa semana, quantas reuniões, quantos compromissos eu tenho. Antes disso, é pegar a palavra de Deus e falar: Pai extraordinário, o que o Senhor tem para mim essa semana? O que de extraordinário o Senhor preparou para mim? Filhos extraordinários têm posturas extraordinárias. Nós precisamos mudar a nossa postura, porque quem é morador de terra seca fica seco. Vocês já viram? Quando eu era pequena, eu via mais, que tinha aqueles Globo Repórter, né? Que mostrava o sertão do Nordeste. Aquelas pessoas na terra seca, com o rosto seco, com plantação seca. Não! Axa, ela falou: não é isso, essa vida não é para mim. E muitas vezes a gente acha que é correr atrás do vento, é sair correndo, é mais reuniões, é mais coisas para fazer. Mas o que o Senhor espera de uma filha extraordinária é que comece com o joelho no chão. É correr atrás do Pai, é correr atrás, porque só o Pai vai mudar a situação que nós temos. Não importa quantas reuniões nós faremos na semana, não importa quantos contratos estão para fechar, somente o sim de Deus, porque é Ele que abre e é Ele que fecha a porta. Amém? Tem filho extraordinário aqui ou não tem? Glória a Deus, nós somos filhos adotados espiritualmente de um Pai extraordinário. Amém? Então, olha só, depois que a Axa, ela foi lá, apeou do jumento, olha só, ela pulou do jumento. Então Caleb me lhe perguntou: o que desejas? E o que desejas? Eu vejo que essa mesma história, ela aconteceu no Antigo Testamento, mas ela se repete com outras pessoas no Novo Testamento. E muitas vezes eu lia Jesus, ele olhando cego. Imagina, um cego, naquela época ele era muito cego, porque ele não tinha nenhum óculos para disfarçar que era cego, né? E o cego chegava para Jesus, muito cego, e Jesus falava: o que queres que eu te faça? Chega até a ser engraçado, né? Mas é isso. O Senhor está perguntando para mim e para você, por mais que esteja aparente, o que queres que eu te faça? O Senhor quer nossa postura extraordinária. Extraordinária é falar porque falar, ela traz intimidade. Intimidade gera filho extraordinário, e filhos extraordinários fazem pedidos extraordinários. Então Jesus olhava para aquele cego e falava: o que queres que eu te faça? Para o paralítico, que olha, hoje um cego dá até para disfarçar. Se você coloca um óculos e chega para você, você não sabe se é cego. Mas naquele tempo, um cego, ele era visivelmente postura de cego. E o Senhor, ele ia ainda e fazia a pergunta: e hoje
eu não sei se está escancarado a sua necessidade. Eu não sei se está escancarado ou não a sua sequidão ou o seu deserto. Mas hoje o Senhor está perguntando: o que queres? O que você precisa? O que você precisa? Eu sou o seu pai. O que você precisa emocionalmente? Eu sou o seu pai. O que você precisa no seu ministério? Eu sou o seu pai. Não importa o que você precisa, a sua área de sequidão, de deserto. Nós temos um Deus extraordinário e que hoje está perguntando: o que queres que eu te faça? O que você precisa? E aí, a nossa Axa, olha só, a nossa Axa respondeu: dá-me um presente. Dá-me um presente. Deste-me terra seca, dá-me também as fontes de águas. Ai, 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 olha só. Você me deu terra seca, meu pai. O Senhor me deu terra seca. E ela pergunta: dá-me também fontes de água. É um presente de uma filha, né? Só que aí a resposta vem a resposta de um pai extraordinário. Ai, ai, ai. Até aí, Axa era uma filha ordinária, por mais que ela fazia tudo isso. Mas olha qual que foi a resposta do pai. Olha só. Então, lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Não foi somente uma fonte. Ele foi lá e deu as fontes superiores e inferiores. Ele ensinou: olha, Axa, você era até então uma filha ordinária, mas hoje eu estou me apresentando como um pai extraordinário. E se você pediu fonte de água, hoje eu estou te dando fontes superiores e fontes inferiores. Ai, ai, ai! Filhas extraordinárias, qual é o seu pedido hoje? O Senhor nos fala em Efésios que ele em Coríntios que ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ai, Axa, o que ela estava pedindo? Ela estava pedindo fonte de água. O pai dela fez infinitamente mais do que ela pedia. Fontes inferiores e superiores. O que é isso? Além de água sair da mina do chão, tinha cachoeira. Ai, é isso que Deus tem para nós. Coisas completas, bênçãos que são infinitamente mais em todas as áreas, porque nós temos um Pai extraordinário. E hoje, com os nossos pedidos, nós vamos entender que também somos e podemos ter posturas extraordinárias para respostas extraordinárias. Amém? Que coisa maravilhosa! Quem tem um pedido extraordinário essa noite? Quem tem um pedido extraordinário essa noite? Eu gostaria que a gente... Será que tem um louvor? Para tocar um louvor? E eu gostaria de... Silvia, cadê o nosso papelzinho? Até eu esqueci. Você me dá um também? Vamos distribuir? Gente, o meu ministério é com mulheres, então tem frufruzinho. O meu marido fala: ai, meu Deus. Ai, meu Deus, mas o meu ministério é com mulheres. Então, hoje, quando perguntarem se você é adotado, vocês vão entender que todos nós aqui fomos adotados. Não importa qual foi o nosso pai, como foi o nosso pai, nós fomos adotados por um Deus extraordinário. E hoje nós vamos entender que nós somos uma filha e filhos extraordinários. Amém? Vamos lá? Cada um com a sua certidão. Ai, que coisa mais maravilhosa.
Nem tudo que parece é, né? Então, a imagem que nós tínhamos do nosso pai, eu gostaria que a gente cancelasse toda a imagem de pai que a gente tinha. E hoje a gente entende que nós temos um pai celestial e que nós fomos adotados. Eu queria que vocês abaixassem a cabeça de vocês e profeticamente vocês recebessem essa adoção. E que quando eu estivesse lendo aqui, que vocês realmente pensassem como se Deus estivesse entregando isso para vocês. Hoje nós vamos entender que nós fomos adotadas e não é por qualquer pai. Nós fomos adotadas por um pai extraordinário. E pais extraordinários têm filhos extraordinários, com pedidos extraordinários, com respostas extraordinárias. Em nome de Jesus, Senhor, eu coloco cada filho seu aqui. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos deu um espírito de adoção. Nós nos tornamos seus filhos. Nós não somos mais criaturas. Nós não somos somente feitos por Ti. Nós somos criaturas. E que em nome de Jesus, Pai, que cada coração e ouvido esteja aberto para um recado que o Senhor tem para eles. Filhos, hoje vocês recebem uma certidão de adoção. Eu sou o seu Deus, Criador do universo e Senhor de todas as coisas. Eu, o Deus da provisão, que abre as fontes em lugares secos. Eu, o Deus protetor, que nunca abandona os seus filhos e trabalho em favor dos que me amam. Entrego a você, meu filho e filha amada, essa certidão de adoção, para que você se lembre que não é órfão, para que você se lembre que tudo que é meu pertence a você também. Para que você saiba que antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, eu já tinha planos para você. Eu te concedi meu sobrenome, meu DNA e a minha herança. Um dia, meu filho e minha filha, quando estivermos face a face, eu te conto todas as coisas que eu fiz e faço por você, e você nunca soube. Mas, enquanto esse dia não chegar, quero que você se lembre todos os dias que eu te amo. Eu te amo com um amor eterno, com um amor imutável e incondicional. Você é o meu filho e filha extraordinário. Assinado, papai. Coisa linda! Você é filho de Deus. Você não foi somente criada. Você é filha de Deus. E que coisa maravilhosa. Vou continuar falando um pouquinho de Axa. Ela recebeu o deserto de Negueb. Sabe o que aconteceu com o que é o deserto de Negueb? Lá em Salmos 126, desculpa. Fala assim: isso é um cântico para aqueles que um dia choraram. Cântico para aqueles que um dia estiveram em terras secas. Cântico para que um dia aqueles que ainda não entendiam do Pai extraordinário que tinham. Olha só, Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles.
Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes de Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Olha só que salmo maravilhoso. Aquele que vai plantando e chorando no cavalo, pedindo para o Senhor, assim como Maxa, Senhor, e continua plantando. Enquanto o pedido extraordinário não chega, chora, planta, continua. Porque aqueles que vão plantando, chorando, voltarão com feixes. Voltarão como? Olha, eles voltarão cantando, trazendo seus feixes. A semente deu frutos, deu resultado, não é mesmo? Mas o que eu queria focar aqui é o versículo 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes de Neguebe. Neguebe era o deserto que Axa recebeu. Mas deixa eu falar para vocês, na época de inverno, quando o Senhor assim deseja, Ele manda chuva para aquele lugar. O infinitamente mais de Deus. Ela pediu novas terras, não é mesmo? O Senhor deu terras que brotam água do céu, de cachoeira e também da terra. E o Senhor deu. Mas o que está falando aqui? Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes de Neguebe. Sabe o que é as torrentes de Neguebe? É isso que eu creio que vai acontecer na vida de filhos extraordinários. São chuvas que o Senhor manda fora de época. Chuvas que o Senhor manda de uma maneira tão violenta e forte que vai tomando canais. E elas caem, aquelas chuvas de bênção vão inundando aquela terra seca. Que quando a chuva e aquela água passa, vidas começam a brotar. E isso é o que faz em Efésios 3:20, infinitamente mais. Axa pediu fonte. Olha só, o pai dela deu fontes superiores e inferiores. E ainda na vontade dele, ele mandou chuva do céu. Faz com que as torrentes do Neguebe inundem aquele lugar, trazendo vida, mudando a paisagem, mudando a vida de cada um que está naquele deserto. Torrentes do Neguebe irão vir no nosso deserto. Torrentes irão do céu quando o Senhor assim permitir. Em o nome de Jesus, e nós ficaremos como quem sonha. Então a nossa boca vai se encher de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações vão dizer: grandes coisas o Senhor fez para os seus filhos extraordinários. E por isso eles estão alegres. Em nome de Jesus, nós seremos filhos extraordinários e alegres, que vamos entender e receber do céu torrentes do Neguebe, aquela água que o Senhor manda, aquela chuva de bênçãos na nossa terra seca. O Senhor é aquele de Efésios 3:20 que sempre faz infinitamente mais. Nós temos um Pai extraordinário e hoje se levanta filhos extraordinários. Hoje se levanta desse lugar filhos extraordinários. Sabe o que significa no original Axa? Axa significa adornada. Ela adornou aquelas terras. Ela adornou aquelas terras com o pedido dela. Aquelas terras não tinham água, mas as do lado começou a ter fontes superiores e inferiores. E através da oração nossa, de uma filha extraordinária, aquela Axa significa também, além de adornada, rompe o véu. Aquela que rompe o véu. O que é o véu? Aquilo que separa. Aquilo que separa a gente de ser filhos extraordinários com respostas extraordinárias. Axa é aquela que rompe o véu, a filha extraordinária. Que a gente possa entender que nós somos filhos extraordinários
extraordinários, que adornamos tudo com a nossa oração e rompemos o véu com a nossa fé. Glórias a Deus. Quem é um filho extraordinário aqui? Glórias a Deus. Muito obrigada pela oportunidade. Pastora, eu não sei se eu faço a oração final, se eu entrego. Nossa, que coisa boa, né, irmãos? Que maravilha. Uma palavra muito... Né, Renata? Né, Renata? Deus é maravilhoso. Eu quero chamar a Natália aqui, Natália, para representar as mulheres do secreto, né? A Natália da segunda turma. Ela entrega isso aqui para uma lembrança para Camila, que a Camila leve da gente essa lembrança, tá? Foi uma bênção receber você aqui, tá bom? Muito obrigada, Você quer fazer a oração final? Você pode fazer. Então os irmãos se coloquem em pé e vamos aproveitar a Camila mais uma vez aqui para ela mesma fazer a oração final. Amém. Glória a Deus. Amém. Glórias te damos, Senhor, por esse tempo. Glórias te damos, Senhor, pela revelação da sua palavra. Glórias te damos, Senhor, pela fé que é a certeza das coisas que nós não vemos. Glórias te damos pelo Pai extraordinário que o Senhor se apresenta. Obrigada, Deus, por esse tempo maravilhoso. Obrigado, Espírito Santo, que o Senhor continue trabalhando em nossos corações. Que ao longo desses dias e ao longo das nossas vidas, Espírito Santo, nós te damos liberdade, para que o Senhor sempre nos lembre que nós somos filhos amados de Deus. Obrigada, Pai, por isso. E que em nome de Jesus nós colocamos a nossa família e tudo que a nós pertence diante de Ti. Nós colocamos essa semana nas Tuas mãos. Nós glorificamos, Senhor, o Teu nome pela oportunidade do nosso trabalho, pela oportunidade de termos nossa casa, nossa família, e nós entregamos tudo a Ti. Obrigada, Pai, por esse tempo incrível. E em nome de Jesus, assim como fala em Tiago, que aquele que escuta a sua palavra é feliz quando a pratica. Que em nome de Jesus, que nós saiamos daqui com a certeza que a oração pode ir muito em seus efeitos, que a oração do justo pode ir muito em seus efeitos, e que em nome de Jesus nós possamos tomar uma postura de filhos extraordinários. Nós te damos liberdade, Espírito Santo. Nos lembre de orar, nos lembre que somos filhos amados, nos lembre que tem torrentes do Negueb que pode cair sobre nós. Nos lembre que nós temos fontes superiores e inferiores. Nos lembre, Senhor, que nós temos um Deus Pai extraordinário que faz infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Obrigada, Deus, pela sua palavra. Glórias te damos, que tenhamos uma semana abençoada. Em o nome de Jesus. Amém.